Olá, tudo bem? Continuando essa série de videoaulas a respeito da utilização da estrutura de repetição for, vamos fazer um exemplo aqui, onde nós temos um vetor de inteiros, e o nosso interesse é pegar esse vetor que está de forma aleatória e deixá-lo ordenado do menor para o maior número. Para isso, nós vamos utilizar o for. Toda vez que a gente vai trabalhar com vetor, manipulá-los, nós precisamos utilizar uma estrutura de repetição. Para isso, então, vamos usar o for e vamos criar aqui um for do tamanho do vetor, ou seja, i menor do que vet.length e incrementá-lo aqui. O que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer a seguinte observação. Nós queremos trocá-lo, né? Por exemplo, aqui nós temos um exemplo onde o vetor na posição 0 é 20, é maior do que o vetor na posição 1, que é 3. Nós precisamos trocá-lo, né? Então, se o vetor na primeira posição for maior do que na segunda posição, nós precisamos trocá-lo. Seria mais ou menos assim, ó. Vet na posição 0. Nós temos vet na posição 0. Se ele for maior que vet na posição 1, nós precisamos trocá-lo. E se vet na posição 1 for maior do que vet na posição 2, nós também precisamos trocá-lo. E assim sucessivamente. Então, como que é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer essa verificação através de um if. E se vet na posição i for maior do que vet na posição i mais 1, que é a próxima posição, então nós realizaremos a troca. Para realizar essa troca, nós precisamos de um inteiro auxiliar que precisa estar de fora deste for. Então, pegamos lá o vetor na posição i e colocamos ele na variável auxiliar. É simplesmente uma troca entre variáveis aqui, né? Pegamos o vetor na posição i mais 1 e... Desculpe, pegamos o vetor na posição i e ele vai receber o vetor na posição i mais 1. Então, nós estamos fazendo uma troca. Nós salvamos o valor do vetor na posição i aqui em auxiliar e agora substituímos o valor o vetor na posição i pelo valor do vetor na próxima posição. E agora precisamos realmente concretizar a troca, que é fazer o vetor na posição i mais 1 receber auxiliar. Então, dessa forma, realmente nós concretizamos a troca. E aí, para poder verificar, né, vamos ter que imprimir esse vetor. Será que isso daqui é suficiente para fazer a ordenação desse vetor? E nós vamos ver que isso não é suficiente. Vamos fazer um for aqui para poder imprimir esse vetor para se verificar quais são os problemas que vai aparecer. Int i igual a 0, i menor que o tamanho do vetor e a incrementação dele aqui. E aqui nós vamos imprimir. Vet na posição i. Só que antes disso vamos fazer o seguinte. Assim, vetor é só para ficar, né, digamos, uma estética um pouco melhor. Vamos fechá-lo, né? Ok. Se a gente rodar esse código aqui, a gente vai ver que vai dar um erro. Provavelmente vai dar uma exceção e vai dar alguns erros.
Vamos ver aqui. Ok, deu uma exceção. Essa exceção diz que ele tentou acessar uma posição no array que é inexistente. Por que isso? Porque nós tentamos acessar a posição i mais 1, onde é o último tamanho do vetor, e mais 1 é uma posição além do tamanho do vetor. Então, para isso, o que nós precisamos? Fazer com que i chegue uma posição a menos do que o tamanho do vetor. Então, tamanho do vetor menos 1 aqui. Isso já resolve um problema, mas isso não resolve o problema não resolve completamente o problema da ordenação dos vetores. Rodando aqui, nós chegamos a um ponto que o vetor não foi ordenado. Mas se a gente observar direitinho, ele foi parcialmente ordenado. Por quê? Se a gente verificar aqui, ó, se a gente verificar, o 20 estava na primeira posição e ele já não está mais na primeira posição, ele veio para cá. Mas se a gente observar bem também, ele não foi 100% ordenado. Nós temos o número 2 aqui. O que é que nós precisamos fazer para que ele seja 100% ordenado? Nós precisamos fazer o seguinte. Nós precisamos rodar o vetor 2 vezes. Para isso, nós vamos usar um for mais externo aqui. O que esse for vai fazer? Ele vai fazer com que o vetor realmente seja ordenado, rodando ele 2 vezes. Muito bem. Vamos fazer um int j aqui, igual a 0, ponto e vírgula, j menor do que vet.length, menos 1, ponto e vírgula, j mais mais. Isso daqui vai ser suficiente para ordenar o vetor. O fator de ser o tamanho do vetor menos 1 é para que ele não acesse uma posição além do vetor. Então, se a gente rodar esse problema aqui, o que vai acontecer? O vetor foi realmente ordenado. O que acontece, né? Por que é que nós fazemos assim? Por que a gente coloca um for dentro do outro para poder fazer essa ordenação? É porque com apenas uma passagem no vetor, como era o caso, por exemplo, ele vem cá e troca esse por esse. Aí ele vai comparar esse com esse já. Ele troca também, então o 3 vem para cá e o 10 vem para cá. Aí ele vai comparar o 10 com o 15. Ele troca o 10 e o 15 e o 3 ficou parado aqui, né, como a gente estava vendo. Então, quando ele faz isso uma vez, ele ordena parcialmente o vetor. Quando ele faz pela segunda vez, aí ele completa realmente a ordenação do vetor. Muito bem, para essa aula era apenas esse exemplo. Nos vemos na próxima aula.